Então, turma, continuando o estudo de sistemas lineares, no caso aqui, sistema linear 2×2. Mas antes, só uma ideia aqui dessa questão 3 aqui, tá? Ó, ele diz o seguinte: a terna 1, 3 menos 2 é a solução das equações lineares. Então, você vai trocar o 1 pelo x, o 3 pelo y e o menos 2 pelo z. Se o resultado der zero, então é solução. Você vai fazer isso com cada um, substituir x, y e z. Sempre nessa ordem, tá? Na ordem que se encontra as variáveis é a ordem que é para se apresentar a equação. Então vamos lá, sistema linear 2×2 é que eu encontro o seguinte, tá aqui, ó, num sítio tem galinhas e coelhos. O número de galinhas mais o número de coelhos é 25. No total são 64 patas. Quantas galinhas e quantos coelhos há no sítio? Então o que foi que ele fez? Montou uma equação para cada instância no problema. Então ele botou total de animais, coelhos e galinhas é x mais y igual a 25. Uma galinha tem 2 patas. Um coelho tem 4 patas. Então no caso o x aqui está representando a quantidade de galinhas e o y está representando a quantidade de coelhos. Feito essas duas equações montadas, a gente vai para a estrutura do sistema, que está aqui, ó. O sistema está montado. Para resolver o sistema, tem duas formas de resolução: método da substituição e método da adição. Eu vou falar nessa aula pelo método da substituição e do método, também se der tempo, o método da substituição. Mas vamos lá, para a aula também não ficar tão extenso o tempo dessa aula. Perfeito? Então vamos lá. O método da substituição nada mais é o que? Que você isolar a variável x ou a variável y em um dos membros, como ele fez aqui, ó. Ele escolheu isolar a variável x. Então o x ficou no primeiro membro e o y, no caso, estava positivo, do outro lado está negativo. Feito isso, o que foi que ele fez? Ele substituiu esse valor, 25 menos y, na equação de baixo, no caso nessa equação aqui, que está aqui, ó, duas vezes. Aí no lugar do x ele troca e coloca exatamente ele troca o valor e coloca x, no caso 25 menos y. 2 vezes 25, 50. 2 vezes menos y, menos 2y. Está aqui. O 50 está positivo, né? Aqui vai ficar menos 2y mais 4y igual a 64. Menos 2y mais 4y vai dar 2y. O 50 está positivo, vai negativo. Ficaria igual a 64 menos, vou botar aqui embaixo, 50. Que ficaria assim, ó, 2y menos 14. O 2 está multiplicando, vai dividindo. 14 dividido por 2 dá 7. Aí o que eu faço? Esse 7 que eu encontrei, eu volto com ele para cá, ó, e coloco ele no lugar do y aqui, que é o que está descrito aqui, ó, embaixo. No lugar do y, colocou 7. O 7 está positivo, vai negativo. 25 menos 7, 18. Então, o método da substituição é isso. Você isola a variável x ou a variável y, ou a variável que tiver no problema, e faz essa situação. Conselho que eu dou é que, para facilitar o problema, sempre utilize, se utilizar o método da substituição, o ideal é que o coeficiente que vem antes de x ou y, no caso, seja igual a 1, para diminuir a carga de cálculo, porque se a variável tiver um coeficiente 2, 3 ou mesmo uma outra fração, vocês vão ter que utilizar o cálculo de MMC. Então vai demorar um pouquinho mais, mas vai dar a mesma resposta, tá? Com relação ao método da adição, como é que é feito? Ele utiliza o seguinte: no caso você vai escolher uma das variáveis para eliminar no problema. Neste caso ele também utilizou a variável x para eliminar. Foi o que ele fez. O coeficiente aqui, ó, de x é 2. Ele colocou o 2 aqui, ó, só que ele trocou o sinal, ó. Ficou, no caso, menos 2. E o coeficiente de x aqui de cima seria 1. Então ele colocaria 1 aqui, certo? Então você coloca, ó, no caso o coeficiente é 1 para cá.
coeficiente 2 para cá. Você escolhe um desses dois termos para trocar o sinal. Você escolhe, pode ser o de cima ou de baixo, mas o resultado será o mesmo. Mas só pode trocar o sinal de apenas um deles. Então vamos lá. Menos 2 vezes x, menos 2x, está aqui. Menos 2 vezes y, menos 2y. Menos 2 vezes 25 dá menos 50. Tudo isso multiplicado por 1 é ele próprio, só fez repetir aqui. Aí é feita a adição. Menos 2 mais 2 dá 0. Então, eu eliminaria ele do problema. Menos 2y mais 4y dá 2y positivo. Menos 50 mais 64 dá 14 positivo. O 2 está multiplicando, vai dividindo. 14 dividido por 2 dá 7. Eu pego esse valor 7, que está aqui, e troco aqui, ó, ou nessa equação de cima ou na de baixo, você escolhe. Tocando na de cima, como está lá, né? Vai dar a mesma resposta, 18. Então, veja que tanto pelo método da adição quanto da substituição, o resultado é o mesmo. Perfeito? Espero ter ajudado aí, turma.